Vovó roubou 2.000 do dízimo. Minha neta de 8 anos gritou isso no meio da missa de domingo, na frente de 200 pessoas. O padre abriu minha bolsa no altar, e quando viu o que tinha dentro, o silêncio na igreja foi tão pesado que eu ouvi meu próprio coração se partindo. 3 meses depois, foi minha filha quem implorou perdão de joelhos. Mas aí já era tarde demais. Meu nome é Helena. Tenho 66 anos, sou viúva há 12 e durante 32 anos fui voluntária na paróquia São Francisco de Assis, aqui em Campinas. Contava o dízimo todo o primeiro domingo do mês. Organizava bazar beneficente. Levava sopa para moradores de rua todo sábado. A igreja era minha segunda casa. Padre Marcelo me chamava de anjo da comunidade. As senhoras do grupo de oração me abraçavam todo domingo. Eu era respeitada, eu era amada, até aquele domingo de abril. Era um dia bonito. Lembro do sol entrando pelos vitrais, pintando o chão da igreja com aquelas cores de azul e dourado. O cheiro de incenso misturado com o perfume das flores do altar. Eu estava sentada no terceiro banco, do lado esquerdo, como sempre. Minha filha Camila estava ao meu lado, o marido dela, Ricardo, 2 lugares adiante, e minha netinha Sofia no colo dele. A missa das 10 horas estava lotada. Era domingo de Ramos. Padre Marcelo acabava de ler o evangelho quando aconteceu. Sofia se levantou no banco. Aquela coisinha linda de 8 anos, com o vestidinho rosa que eu mesma tinha comprado na semana anterior, ficou de pé e apontou para mim. O bracinho estendido, o dedinho acusador. E então ela gritou. Não foi um grito de criança brincando, foi um grito ensaiado, projetado, teatral. A ladra do dízimo é a minha avó. O silêncio que caiu sobre aquela igreja foi devastador. 200 cabeças se viraram ao mesmo tempo. 200 pares de olhos me perfuraram. Senti o ar fugir dos meus pulmões. Minha visão escureceu nas bordas. Sofia continuou, a voz aguda ecoando pelas paredes de pedra. Ela roubou 2.000 reais do dinheiro da igreja. Tá na bolsa dela. Meu pai viu. Minha filha Camila levou a mão à boca, fingindo choque. Ricardo se levantou, o rosto vermelho representando indignação. Mas eu vi. Naquele segundo, eu vi o brilho nos olhos dele. A satisfação. O triunfo. Padre Marcelo desceu do altar, o rosto pálido. Dona Marisa, tesoureira da igreja, se levantou trêmula. Seu Osvaldo, que coordenava os grupos de oração, me olhava com nojo. Nojo de mim, depois de 3 décadas servindo aquela comunidade. O padre se aproximou, a voz baixa, mas firme. Helena, por favor, venha aqui na frente. Minhas pernas não obedeceram no início. Levantei segurando no banco, a bolsa pendurada no ombro. Senti cada passo até o altar, como se estivesse caminhando para o cadafalso. Os sussurros começaram. Veneno puro sendo destilado em palavras. Sempre desconfiei dela, com aquela cara de santa. Pobre do padre Marcelo, confiou nela durante anos. Cheguei na frente do altar. Padre Marcelo me olhou com uma mistura de dor e dever. Ele tinha 63 anos, era pároco da igreja há 20. Conhecia minha história, conhecia meu trabalho, mas naquele momento 200 pessoas esperavam justiça. Helena, ele disse, a voz tremendo levemente. Precisamos esclarecer isso. Por favor, abra sua bolsa. Lágrimas queimavam meus olhos. Minha garganta estava fechada. Olhei para trás. Para minha filha. Para meu genro. Para minha netinha, que agora estava abraçada ao pai. Os olhinhos arregalados como se finalmente entendesse a gravidade do que tinha feito. Padre, consegui sussurrar. Eu nunca, em 30 anos... Abra a bolsa, Helena. Foi Dona Marisa quem disse isso. Ela que tomava café na minha casa todo mês. Ela que eu ajudei quando o marido dela teve câncer. A voz dela saiu dura, inflexível, sedenta por sangue. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o fecho. Virei a bolsa de cabeça para baixo ali mesmo, no degrau do altar. O conteúdo se espalhou. Carteira, lenços, chaves, uma bala de hortelã, meu terço de pérolas que minha mãe me deu antes de morrer, e 2 envelopes,
Padre Marcelo os pegou. Abriu o primeiro. Dentro, um maço de notas de R$ 50. Ele contou em voz alta: R$ 2.000. Exatamente R$ 2.000. O som que veio da congregação foi como uma onda. Gasps. Exclamações de choque. Alguém chorou. Outro xingou. Padre Marcelo ficou branco como a alva que vestia. Helena, a voz dele saiu quebrada. O que é isso? Eu não conseguia falar. Meu corpo inteiro tremia. Isso não era real. Não podia ser real. Aquele dinheiro não era meu. Eu não tinha colocado aquele dinheiro na minha bolsa. Eu não... Então Padre Marcelo abriu o segundo envelope. E quando ele viu o que tinha dentro, seus olhos se arregalaram. Ele ficou imóvel por 3, 4, 5 segundos. E então gritou: "Isso não pode ser real!" Ele virou o envelope e vários papéis caíram. Documentos, extratos bancários, fotografias e uma carta. Uma carta com a letra que eu conhecia tão bem. A letra da minha própria filha. O padre leu em silêncio, os lábios se movendo. O rosto dele passou por 20 expressões diferentes. Confusão, choque, horror, raiva. Quando ele olhou para mim novamente, havia lágrimas nos olhos dele. "Todos, por favor, sentem-se", ele disse, a voz agora firme e autoritária. "Sentem-se agora." O murmúrio continuou, mas as pessoas obedeceram. Padre Marcelo pegou minha mão. A dele estava quente, firme, protetora. "Helena", ele disse alto, para que todos ouvissem. "Você sabia que esse dinheiro estava na sua bolsa?" Balancei a cabeça, incapaz de falar. "Você sabia que havia esses documentos junto?" Balancei novamente. Ele se virou para a congregação, erguendo os papéis. "Esta mulher", sua voz ecoou pela igreja. "Esta mulher que serviu esta comunidade por 32 anos, que nunca, nunca faltou com um centavo, que doou mais do que recebeu, acabou de ser vítima da mais covarde das traições. Uma traição familiar." Os olhares se voltaram para Camila e Ricardo. Minha filha estava pálida. Ricardo tentou se levantar, mas o padre ergueu a mão. "Fiquem onde estão. Todos vocês vão ouvir isso." Ele começou a ler a carta. A voz firme, clara, sem piedade. Era um plano, detalhado, escrito pela minha própria filha. Como colocar o dinheiro na minha bolsa quando eu estivesse distraída. Como ensaiar com Sofia o que ela deveria gritar. Como criar o escândalo para me forçar a doar minhas propriedades para a família como forma de reparação moral. Como me afastar da igreja, me isolar, me quebrar. Tudo ali. Cada passo, cada mentira, cada manipulação. Quando ele terminou, o silêncio era absoluto. Então, Dona Marisa começou a chorar. Seu Osvaldo se levantou e veio até mim, os olhos vermelhos. Outros seguiram. Em segundos, eu estava cercada de pessoas, pedindo desculpas, chorando comigo, me abraçando. Olhei para trás, para Camila. Ela estava levantando, puxando Sofia pela mão. Ricardo já quase na porta. Mas Padre Marcelo apontou para eles. "Vocês não vão a lugar nenhum. A polícia já foi chamada." E foi naquele momento, vendo minha filha tentar fugir como uma criminosa, segurando minha neta que ela transformou em arma, que algo dentro de mim se rompeu. Não era mais dor, não era mais choque. Era uma clareza fria, cortante, libertadora. Eu tinha perdido minha filha muito antes daquele domingo. Só não tinha percebido. Se você já sentiu que seu amor valia menos que uma mentira bem contada, deixe seu like e fique comigo até o final desta história. Se inscreva no canal Relatos da Laura para não perder os próximos relatos. Vou te contar como cheguei naquele banco de igreja. E principalmente, vou te contar o que aconteceu depois que a máscara da minha filha caiu na frente de 200 testemunhas. Porque essa história não termina com humilhação. Termina com algo muito, muito melhor. Meu nome é Helena Cardoso. Nasci aqui em Campinas, filha única de um padeiro e uma professora primária. Cresci com pouco, mas cresci com dignidade. Meus pais me ensinaram que trabalho honesto constrói caráter, que palavra dada é palavra mantida, que família é sagrado. Casei com 23 anos.
Meu marido, Antônio, era mecânico, um homem bom, trabalhador. Sonhávamos em ter 3 filhos, uma casa com quintal, talvez um cachorro. A vida simples, sabe? Aquela vida que não aparece em revista, mas que faz a gente dormir em paz. Camila nasceu quando eu tinha 25 anos. Foi parto difícil. 30 horas de trabalho de parto, fórceps, um susto danado. Mas quando colocaram aquele bebezinho nos meus braços, eu jurei que daria tudo por ela. Tudo. Antônio olhou para nossa filha e chorou. Homem grande, mãos calejadas de tanto trabalhar, chorando como criança. A gente era feliz. Pobre, mas feliz. Camila tinha 2 anos quando Antônio começou a sentir dores de cabeça. Fortes. Ele tomava aspirina e continuava trabalhando. Homem teimoso, dizia que precisava sustentar a família. As dores pioraram, começaram as tonturas. Um dia ele caiu no meio da oficina. O diagnóstico foi um choque. Tumor cerebral, maligno, estágio avançado. Lutamos 8 meses. 8 meses de quimioterapia, radioterapia, médicos, hospitais, esperança e desespero. Vendi tudo que tinha valor. A aliança de ouro da minha avó, o relógio do meu pai, a máquina de costura que minha mãe me deixou de herança. Antônio morreu numa quinta-feira de manhã. Tinha 32 anos, eu tinha 28. Camila tinha 3,5. Enterramos com o dinheiro que as pessoas da igreja arrecadaram. Padre Geraldo, que era o pároco na época, organizou um bazar. A comunidade se mobilizou. Eu nunca esqueci aquela bondade. Por isso me tornei voluntária, para retribuir. Fiquei viúva, sozinha, com uma filha pequena e R$0 na conta. O que faz uma mulher nessa situação? Levanta, trabalha, sobrevive. Comecei costurando em casa, bainhas, ajustes em roupas, ganhava 15, R$20 por peça. Acordava às 5 da manhã, costurava até meia-noite. Minhas mãos sangravam. Minha vista ficou ruim aos 35 anos de tanto forçar a luz fraca. Camila cresceu vendo isso, me vendo remendar o mesmo vestido 3 vezes porque não tinha dinheiro para comprar outro. Me vendo chorando escondida no banheiro quando não conseguia pagar a conta de luz. Me vendo sorrir para ela e fingir que estava tudo bem quando, na verdade, eu não sabia como ia comprar comida na semana seguinte. Mas eu nunca deixei faltar o básico. Camila sempre teve comida, uniforme escolar limpo, material. Ela era boa aluna, estudiosa. Sonhava em fazer faculdade de administração, trabalhar em empresa grande, usar salto alto e carregar maleta. Quando ela terminou o ensino médio, foi aprovada na PUC Campinas, faculdade particular, caríssima. A mensalidade era R$1.200, R$1.200. Eu ganhava R$2.500 por mês costurando. Foi quando tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Meus pais tinham morrido quando Camila tinha 8 anos. Deixaram para mim a casa onde eu cresci. Uma casa simples, 2 quartos, no Jardim Chapadão. Estava alugada, me dava R$600 por mês de aluguel. Vendi aquela casa. Vendi por R$185 mil. Com esse dinheiro, paguei os 4 anos de faculdade da Camila. Matrícula, mensalidades, livros, transporte, tudo. Quando assinei a escritura, chorei. Não de tristeza, de alívio. Estava dando à minha filha o que eu nunca tive: oportunidade, futuro. Camila se formou aos 23 anos. Foi contratada por uma multinacional no setor administrativo. Salário inicial de R$3.500. Ela estava radiante, eu estava radiante. Todos os sacrifícios tinham valido a pena. Ela conheceu Ricardo 6 meses depois. Ricardo trabalhava na mesma empresa, no setor de vendas. Bonito, cabelo sempre gel, roupa cara, carro importado. Falava sobre investimentos, ações, mercado financeiro. Impressionou Camila. Impressionou muito. Começaram a namorar. Eu não gostei dele desde o início. Não consigo explicar. Era um instinto. A forma como ele olhava para as coisas. Como avaliava tudo com os olhos, calculando o valor. Como ele mal me cumprimentava quando vinha buscar Camila, mas vasculhava meu apartamento com o olhar. Ah, sim, o apartamento.
Depois que vendi a casa dos meus pais, comprei um apartamento pequeno na Vila Industrial. Um quarto, sala, cozinha americana. 15 anos de costura me ajudaram a pagar. Mas eu tinha mais. Tinha um segredo. Vou te contar uma coisa que nem Camila sabia até aquele domingo na igreja. Minha mãe tinha uma irmã, tia Benedita, que nunca se casou. Ela trabalhou a vida inteira como secretária no fórum. Mulher sábia, econômica. Morreu aos 82 anos e deixou para mim 2 propriedades. Uma casa em Hortolândia e um lote em Indaiatuba. Ela pediu no testamento que eu não contasse para ninguém. Disse que era meu colchão de segurança. Aluguei as 2 propriedades por imobiliária. A renda vinha todo mês para uma conta bancária que eu abri especialmente para isso. R$ 1.800 da casa, 700 do lote. 2.500 por mês que eu guardava religiosamente. Por que o segredo? Porque tia Benedita me ensinou que dinheiro traz problema, traz inveja, traz gente ruim. E ela estava certa. Voltando à história. Camila e Ricardo namoraram 2 anos e se casaram. Casamento grande na catedral, recepção em chácara, 200 convidados. Ricardo fez questão do luxo todo. Quem pagou? Eu. R$ 38.000 que tirei da minha conta secreta. Camila não perguntou de onde veio o dinheiro. Estava tão feliz que não importava. Ou talvez não quisesse saber. Não sei. Sofia nasceu 1 ano depois do casamento. Minha netinha. Meu coração andando fora do peito. Linda como a mãe, mas com os olhos claros do pai. Quando pegaram aquele bebezinho, tive certeza que tudo valia a pena. Todas as noites em claro costurando. Todas as refeições puladas. Todo o sacrifício. Os primeiros 3 anos de Sofia foram maravilhosos. Eu era a avó presente. Buscava ela na creche. Ficava com ela nos fins de semana. Levava ao parque. Fazia papinha caseira. Camila trabalhava muito, Ricardo também, então eu era a rede de apoio. Foi quando Ricardo começou a mudar. Começou sutil. Comentários. Sogra, a senhora não acha que está mimando demais a Sofia? Ou, Helena, não precisa gastar tanto com a menina, a gente tem condição. Mas o tom não era gentil, era controlador. Depois veio o controle de verdade. Ele criou um grupo no WhatsApp, Família Oliveira. Colocou ele, Camila, eu e os pais dele. Todo domingo de manhã, ele mandava mensagem. Bom dia, família. Vamos nos reunir hoje aqui em casa para almoço. Não era convite. Era ordem. Se eu não pudesse ir, ele ficava irritado. Mandava mensagens passivo-agressivas. Ah, então a Sofia não é prioridade para a senhora? Ou, entendo, a igreja é mais importante que a própria neta. Camila nunca me defendia. Ela mudou depois do casamento. Ficou menor. Concordava com tudo o que Ricardo dizia. Vestia as roupas que ele escolhia, cortou amizades que ele não aprovava. Parou de me visitar sozinha, só ia se ele fosse junto. Eu via isso e meu coração doía. Mas o que uma mãe faz? Engole. Aceita. Porque o medo de perder a filha de vez é maior que o orgulho. Ricardo começou a pedir dinheiro. Começou pequeno. Sogra, será que a senhora pode emprestar R$ 300? Vou devolver semana que vem. Nunca devolvia. Depois foi 1.000. Depois 3.000. É para um investimento, vai render muito. Vou dividir o lucro com a senhora. Nunca dividia. Em 5 anos, dei para eles R$ 82.000. 82.000. Tenho os extratos bancários todos. Cada transferência, cada depósito, cada empréstimo que virou doação. Mas o pior não foi o dinheiro. O pior foi perceber que Sofia estava sendo usada. Começou com pequenas coisas. Sofia falava: vovó, papai disse que você é pobre e que a gente precisa cuidar de você. Ou, vovó, mamãe falou que você trabalha demais porque não tem dinheiro. Depois ficou mais pesado. Vovó, por que você não vende esse apartamento e vem morar com a gente? Assim você ajuda a pagar as contas. Sofia tinha 5 anos quando disse isso. 5 anos. Criança dessa idade não inventa isso sozinha. Confrontei Camila. Pela primeira vez em anos, gritei com minha filha.
Você está usando minha neta para me manipular? Ela chorou. Negou. Disse que eu estava exagerando, que estava ficando paranoica com a idade. Idade. Eu tinha 59 anos, trabalhava mais que muito jovem, mas para eles eu já era a velha. Foi quando decidi fazer o testamento. Procurei um advogado, Dr. Maurício Teixeira, escritório na Avenida Francisco Glicério. Homem sério, 60 anos, especialista em direito sucessório. Contei toda a história. Mostrei os extratos. Mostrei as transferências. Ele balançou a cabeça, triste. Dona Helena, ele disse, a senhora está sendo vítima de abuso econômico familiar. E pior, estão preparando terreno para tentar interditá-la no futuro. Aquilo me gelou o sangue. Eles vão dizer que a senhora está senil, que está doando dinheiro para a igreja de forma irresponsável, que precisa de um curador. E adivinhe quem vai ser o curador? Ricardo. Fizemos o testamento naquele mesmo dia. Deixei o apartamento onde eu morava para um orfanato chamado Lar Boas Novas. As 2 propriedades herdadas dividi entre a Paróquia São Francisco e uma instituição de apoio a viúvas. Deixei 30% do dinheiro que eu tinha guardado para Sofia, mas só poderia acessar aos 21 anos. Para Camila, deixei R$1, simbólico, e uma carta. Dr. Maurício guardou tudo. Se acontecer alguma coisa com a senhora, esse testamento entra em vigor imediatamente. Está registrado em cartório, blindado. 3 meses depois, veio aquele domingo de abril. Se você está sentindo que essa história está tocando seu coração, deixe seu comentário contando de qual cidade você está assistindo. E se você concorda que nunca é tarde para se escolher, se inscreva no canal. Preciso voltar para aquele momento no altar. Para o momento em que tudo desmoronou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Padre Marcelo terminou de ler a carta de Camila em voz alta. A igreja estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado, onde você ouve cada respiração, cada movimento de tecido, cada coração batendo. Camila estava de pé no fundo da igreja, pálida, segurando Sofia pela mão. Ricardo estava 3 passos à frente dela, o maxilar travado. Ele percebeu que o plano tinha dado muito, muito errado. Helena, Padre Marcelo se virou para mim, a voz suave. Você está bem? Precisa sentar? Balancei a cabeça. Não queria sentar. Algo estava acontecendo dentro de mim. Uma mudança. Como se todos aqueles anos de silêncio, de engolir desrespeito, de aceitar migalhas de amor, estivessem sendo expelidos do meu corpo. Padre, minha voz saiu firme. Mais firme do que eu esperava. Posso falar? Claro. Virei para a congregação. 200 pessoas me olhavam. Mas agora não era com nojo ou julgamento. Era com piedade. Com raiva pelos que me traíram. Com vergonha por terem duvidado de mim. Eu quero que todos vocês saibam, comecei, e minha voz ecoou pela igreja, que eu perdoo minha filha. Camila soluçou. Levou as mãos ao rosto. Mas perdoar não significa aceitar, não significa esquecer e definitivamente não significa continuar. Olhei diretamente para ela. Camila, eu te criei sozinha desde os 3 anos de idade. Seu pai morreu jovem. Você viu o que passei. Viu minhas mãos sangrando de tanto costurar. Me viu chorando no banheiro quando não tinha dinheiro para comida. Mas você sempre teve tudo. Sempre. Porque esse era meu trabalho como mãe. Dar para você o que eu não tive. Minha voz tremeu, mas continuei. Vendi a casa dos meus pais, a única coisa que eles me deixaram, para pagar sua faculdade, R$185 mil. Paguei seu casamento, 38 mil. Te emprestei, ou melhor, te dei R$82 mil nesses últimos 5 anos. Nunca cobrei de volta, nunca reclamei. Camila estava chorando copiosamente agora. Sofia, confusa, agarrada à saia da mãe. E você, virei para Ricardo. Você que olhava para mim como se eu fosse um estorvo, como se eu fosse uma velha patética que atrapalhava sua vida perfeita. Você manipulou minha filha, transformou ela em alguém que eu não reconheço. E pior, minha voz saiu dura como pedra. Você usou minha neta.
Ensaiou com uma criança de 8 anos como me destruir publicamente. Ricardo tentou falar. Abriu a boca. Padre Marcelo ergueu a mão. Não, você não vai falar agora. Deixe Helena terminar. Vocês planejaram isso, continuei, tirando o papel que Padre Marcelo ainda segurava. Aqui está tudo escrito. Como colocar dinheiro na minha bolsa, como fazer Sofia gritar, como usar a igreja, o lugar que eu amo, para me humilhar. E por quê? Porque descobriram que eu tenho 2 propriedades herdadas. O murmúrio percorreu a igreja. Camila arregalou os olhos. Então, ela não sabia de tudo. Ricardo sabia. Foi ele quem descobriu. Provavelmente vasculhou meus papéis quando eu estava cuidando de Sofia. Vocês acharam que se me destruíssem publicamente, se me isolassem da comunidade, se me fizessem parecer louca ou criminosa, eu entregaria tudo de bandeja, que eu daria as propriedades para vocês como reparação, que eu me consideraria tão culpada, tão envergonhada, que faria qualquer coisa para recuperar a honra. Respirei fundo. Mas vocês esqueceram uma coisa. Vocês esqueceram que eu sobrevivi à morte do meu marido, que eu criei uma filha sozinha, que eu reconstruí minha vida do zero, sem ajuda de ninguém. Vocês esqueceram que eu sou mais forte do que vocês imaginam. O silêncio era absoluto. Então, aqui está o que vai acontecer. Primeiro, essa carta vai para a polícia. Vocês vão responder por calúnia, difamação e uso de menor para crime. Ricardo ficou branco. Segundo, eu tenho extratos de todas as transferências que fiz para vocês. R$82 mil. Vou entrar com processo de cobrança. Mãe, não! Camila sussurrou. Terceiro, olhei para Sofia, meu coração se partindo. Vocês vão levar minha neta para a terapia. Imediatamente. Porque o que vocês fizeram com essa criança é abuso psicológico. Sofia começou a chorar. Baixinho. O choro confuso de quem não entende o que está acontecendo. E quarto, mais importante que tudo, minha voz saiu firme, clara, irrevogável. Acabou. Eu acabei. Não vou mais atender ligações de vocês. Não vou mais emprestar dinheiro. Não vou mais fingir que está tudo bem quando vocês me destratam. Não vou mais aceitar ser tratada como peso, como obrigação, como estorvo. Camila caiu de joelhos. Literalmente. Desabou no chão da igreja, soluçando. Mãe, por favor, me desculpa. Eu não queria. Ele me convenceu. Ele disse que você estava escondendo dinheiro, que você não confiava em mim, que você ia deixar tudo para a igreja. Ele convenceu? Minha voz saiu baixa, perigosa. Camila, você tem 38 anos. Você não é mais uma criança. Você é mãe. Você fez escolhas. E escolheu ele. Escolheu dinheiro. Escolheu humilhar sua própria mãe na frente de 200 pessoas. Essa escolha foi sua. Ricardo puxou Camila pelo braço, tentando erguê-la, mas ela estava pesada demais, consumida pelo próprio choro. Foi quando a porta da sacristia se abriu. 2 policiais entraram. Padre Marcelo tinha de fato chamado a polícia. Eles caminharam pelo corredor central. O som das botas ecoando. Todos os olhos fixos. Ricardo Oliveira? Um dos policiais perguntou. Ricardo estava tremendo. Tremendo. Aquele homem arrogante, de gel no cabelo e camisa de grife, tremendo feito vara verde. Sim. Precisamos que o senhor nos acompanhe para prestar depoimento. Há uma acusação formal de calúnia e uso de menor para crime. Isso é um absurdo. Eu não fiz nada. Foi a minha esposa, ela que escreveu a carta, eu nem sabia. E ali estava, a traição final. Ricardo jogando Camila aos lobos para salvar a própria pele. Camila ergueu o rosto, os olhos vermelhos, olhando para o marido com uma mistura de horror e reconhecimento, como se finalmente enxergasse quem ele realmente era. Vocês 2 vão ter que vir, disse o outro policial. A criança também precisa ser ouvida, mas na presença do conselho tutelar. Sofia começou a chorar alto. Aquele choro de criança assustada, que não entende o que está acontecendo, mas sabe que é ruim. Meu coração se despedaçou. Dei 3 passos em direção a ela, mas me segurei. Se eu tocasse naquela menina, se eu consolasse, estaria enviando a mensagem que tudo bem, que eles podiam me usar, me machucar, me destruir,
E eu sempre voltaria. Eu não podia fazer isso. Não dessa vez. Padre Marcelo colocou a mão no meu ombro. Helena, você quer ir para a sacristia? Descansar um pouco? Balancei a cabeça. Não, eu quero ficar aqui, com minha comunidade. E foi o que aconteceu. Os policiais levaram Ricardo e Camila. Sofia foi com uma assistente social que chegou minutos depois. A menina gritou por mim quando saiu. Vovó! Vovó! Aquele grito ficou gravado na minha alma. Depois que eles saíram, Dona Marisa me abraçou. Chorou no meu ombro. Helena, me perdoa por ter duvidado de você. Seu Osvaldo veio depois. Depois foram 20, 30 pessoas. Uma fila de abraços, de lágrimas, de pedidos de perdão. Padre Marcelo encerrou a missa com uma oração especial. Por mim, pela minha família, por Sofia, pela cura do que estava quebrado. Quando todos foram embora, fiquei sozinha na igreja, sentada naquele terceiro banco do lado esquerdo. O sol ainda entrava pelos vitrais, o cheiro de incenso ainda no ar. Mas algo era diferente. Eu era diferente. Chorei muito. Chorei pela filha que eu perdi, não para a morte, mas para a ganância. Chorei pela neta que eu via sendo usada como arma. Chorei pelos anos de sacrifício que levaram a esse momento. Mas por baixo das lágrimas havia algo novo, uma certeza, uma força, uma dignidade que eu tinha perdido ao longo dos anos tentando manter a paz, tentando ser boa, tentando ser o que eles queriam que eu fosse. Eu tinha recuperado a mim mesma. Saí daquela igreja às 2 da tarde. O céu estava azul, os pássaros cantavam, a vida continuava, e eu também continuaria. Mas não como antes, nunca mais como antes. Mas você acha que a história terminou aí? Não. Na verdade, ela estava apenas começando. Porque quando você acende uma luz na escuridão, todas as baratas correm. E nos dias seguintes, muitas baratas correram. Cheguei em casa naquela tarde de domingo e sentei no sofá. Fiquei ali, imóvel, por horas, só pensando, processando. O apartamento estava silencioso demais. Normalmente Sofia estaria ali, brincando, enchendo o espaço de vida. Mas não aquele domingo. Meu celular tocou 17 vezes. 17. Todas ligações de Camila. Não atendi nenhuma. Depois vieram as mensagens. Dezenas, centenas. Desespero puro digitado em letras. Mãe, me perdoa. Mãe, por favor, me atende. Mãe, eu fui fraca. Eu errei, mas eu te amo. Mãe, a Sofia está chorando por você. Mãe, o Ricardo foi preso. Mãe, eu preciso de você. A última mensagem me quebrou. Depois de tudo, ela ainda achava que eu tinha obrigação de acudir. Como se eu fosse um recurso infinito, uma fonte que nunca seca, um amor que nunca acaba, não importa quanta crueldade receba. Bloqueei o número dela. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas fiz. Na segunda-feira de manhã, Dr. Maurício me ligou. A voz dele estava séria. Dona Helena, precisamos conversar, com urgência. Fui ao escritório dele naquela mesma tarde. Ele me recebeu com uma pasta cheia de documentos. Eu investiguei o Ricardo como você me pediu, começou ele. Helena, o que eu descobri é muito pior do que imaginávamos. Meu estômago se apertou. Ricardo tem dívidas, muitas dívidas. Ele deve R$142 mil para agiotas. Como? Jogo. Apostas online. Ele tem um vício sério. Perde milhares de reais por semana. E há mais. Ele abriu uma pasta. Fotos. Fotos de Ricardo com uma mulher. Não Camila. Uma loira. Jovem. 20 e poucos anos. Essa é Jéssica, secretária dele na empresa. Eles têm um relacionamento há 2 anos. Ricardo alugou um apartamento para ela. Paga R$1.700 de aluguel por mês, além de dar mesada de R$2.500. Minha visão escureceu nas bordas. De onde vem esse dinheiro, doutor? Maurício me olhou com piedade. Do salário de Camila. Ricardo convenceu sua filha a colocar toda a renda dela em conta conjunta. Ele administra e desvia. Camila não tem acesso real ao próprio dinheiro há anos. Senti bile subindo na garganta. E tem mais.
Ricardo planejava pedir para você assinar uns papéis, procuração. Você assinaria achando que era para ele ajudar a gerenciar suas propriedades. Na verdade, era transferência de posse. Ele ia tomar tudo. Mas a carta na igreja era plano B, difamação pública para forçá-la a ceder tudo como reparação moral. Se não funcionasse, ele ia para o plano C, interdição. Já tinha até médico psiquiatra pago para atestar que você estava senil. Eu não conseguia respirar. Helena, você se livrou por muito pouco. Se você tivesse assinado aquela procuração, teria perdido tudo e provavelmente estaria internada em alguma clínica psiquiátrica enquanto ele vendia suas propriedades. Chorei. Ali, na frente do advogado. Chorei por minha filha, por como ela estava sendo manipulada, controlada, abusada. Mesmo depois de tudo, ela era minha filha e estava numa prisão. O que eu faço? Sussurrei. Você mantém distância, processa, recupera seu dinheiro e deixa a justiça agir. Seu trabalho de mãe acabou, Helena. Camila é adulta, as escolhas dela e as consequências são dela. Ele estava certo. Eu sabia que estava. Mas dói. Dói de uma forma que não tem palavra. Saí do escritório e fui direto para a igreja. Padre Marcelo estava no confessionário, mas parou tudo quando me viu. Helena, como você está? Contei tudo. Tudo o que Dr. Maurício tinha descoberto. As dívidas, a amante, o controle financeiro sobre Camila, o plano de me internar. Padre Marcelo fechou os olhos, fazendo o sinal da cruz. Esse homem é perigoso, Helena. Muito perigoso. E sua filha precisa de ajuda. Mas você não pode ser quem dá essa ajuda. Não agora. Então eu abandono ela? Não. Você está estabelecendo limites. Há uma diferença enorme entre abandono e autopreservação. Camila precisa tocar o fundo. Só assim ela vai despertar. Aquela semana foi um borrão. A história se espalhou pela cidade. Mulher armou cilada para a própria mãe na igreja. Virou manchete do jornal local. Minha foto, aquela do cadastro da paróquia, estava na capa. O telefone não parava de tocar. Repórteres, curiosos, gente que eu nem conhecia. Parei de atender. Tranquei as portas. Fiquei no meu apartamento, em silêncio, tentando processar o terremoto que minha vida tinha se tornado. Na quarta-feira, toque na porta, insistente. Abri uma fresta, com a corrente ainda presa. Era a mãe de Ricardo, Dona Vera. Helena, precisamos conversar. Hesitei, mas abri. Ela entrou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu vim te pedir perdão, pelo meu filho, pelo que ele fez. Sentamos. Ela chorou. Contou coisas que eu não sabia, que Ricardo sempre foi problemático, que já tinha quebrado o pai dela 2 vezes pedindo dinheiro emprestado, que ela tinha desconfiado do relacionamento dele com Camila desde o início, porque ele sempre citava as propriedades da sogra. Eu tentei avisar sua filha, Dona Vera disse, a voz quebrada. 2 anos atrás, eu chamei ela para um café. Disse que o Ricardo estava com problemas de jogo, que ele precisava de ajuda. Sabe o que ela fez? Ela me chamou de mentirosa. Disse que eu estava com ciúmes do casamento deles. Parou de falar comigo. Ela pegou minha mão. Helena, meu filho está preso. Vai responder por vários crimes. Ele destruiu sua própria família. E eu queria que você soubesse que nem todos os Oliveira são assim. Eu sinto muito. Muito mesmo. Abracei Dona Vera. Choramos juntas. 2 mães. 2 lados do mesmo desastre. Depois que ela foi embora, sentei na varanda. O sol estava se pondo. Campinas ficava linda naquela hora. Toda dourada. E ali, vendo a cidade se preparar para a noite, tive uma sensação estranha. Paz. No meio do caos, no olho do furacão, eu estava em paz. Porque pela primeira vez em anos, eu não estava carregando o peso de sustentar emocionalmente pessoas que me tratavam como lixo. Não estava fingindo que tudo bem. Não estava engolindo desrespeito e sorrindo. Eu estava só eu. E estava bem. Na quinta-feira, Dr. Maurício ligou novamente. Helena, Ricardo aceitou o acordo. Vai devolver 50 mil dos 82 que você emprestou. É o máximo que conseguimos.
O resto está em dívidas que têm prioridade legal. 50 mil. Não era tudo, mas era algo. E a Camila? Camila não vai ser processada criminalmente. Ela alegou coação psicológica e, com as evidências que reunimos sobre o controle do Ricardo, o promotor aceitou. Ela vai ter que fazer acompanhamento psicológico obrigatório e pagar multa. E Sofia? A guarda continua com os pais, mas tem medida protetiva. Sofia está em terapia 3 vezes por semana, conselho tutelar acompanhando de perto. Era algo. Não era justiça perfeita, mas era algo. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para reagir. Deixe seu like se você acredita em justiça. Os próximos meses foram de reconstrução. Dr. Maurício conseguiu bloquear os bens de Ricardo. Ele teve que vender o carro importado. Perdeu o emprego quando a empresa descobriu o esquema com a secretária. Jéssica, a amante, sumiu no mesmo dia em que o dinheiro acabou. Engraçado como certos tipos de amor evaporam quando a carteira seca. Camila teve que vender o apartamento onde moravam. Um apartamento lindo, 3 quartos, sacada, no Cambuí. Comprado com dinheiro que Ricardo dizia vir de investimentos bem-sucedidos. Mentira. Era dinheiro de agiotas. O apartamento foi a leilão para pagar parte das dívidas. Ela e Sofia foram morar num apartamento alugado. 2 quartos, simples, na Vila Nova, perto de onde eu morava quando Camila era criança. A vida fazendo círculos. Camila tentou me contactar algumas vezes. Mensagens de números desconhecidos, recados através de conhecidos. Uma vez apareceu na porta da minha casa. Eu olhei pelo olho mágico, vi ela ali e não abri. Fiquei do outro lado da porta, ouvindo ela chorar, ouvindo ela implorar, ouvindo ela bater na porta. Foram 23 minutos. Eu contei, 23 minutos de tortura, mas não abri, porque se eu abrisse, se eu cedesse, eu estaria dizendo que tudo bem, que ela podia me tratar como lixo e eu sempre voltaria. E eu não podia ensinar isso para ela, e principalmente, não podia ensinar isso para Sofia. 3 meses depois do episódio na igreja, recebi uma ligação. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me disse para atender. Helena? Era voz de criança. Sofia. Vovó, é a Sofia. Meu coração explodiu no peito. Apertei o telefone, as lágrimas já descendo. Oi, meu amor. Vovó, eu tô ligando da terapia. A tia Fernanda deixou. Ela tá aqui do lado. Respirei fundo. Como você tá, Sofia? Tô melhor. A tia Fernanda disse que o que eu fiz na igreja foi errado. Que papai e mamãe me ensinaram coisa ruim. Ela disse que você é boa. É verdade, vovó? Você é boa? Soluços subiram na minha garganta. Vovó sempre te amou, Sofia. Sempre. Então, por que você não vem mais me ver? Como explica isso para uma criança de 8 anos? Como explica que às vezes amor significa distância? Que às vezes proteger significa soltar? Sofia, vovó precisa que você entenda uma coisa muito importante. Eu te amo, mas os adultos fizeram coisas muito ruins. E quando adultos fazem coisas ruins, tem consequências. A gente vai se ver de novo, eu prometo. Mas agora não é hora, tá bom? Silêncio do outro lado. Depois um chorinho baixinho. Tá bom, vovó, mas eu tô com saudade. Eu também, meu amor, eu também. Desligamos. Desabei no chão e chorei como não chorava desde o dia que Antônio morreu. Chorei pela inocência roubada daquela criança. Chorei por ser avó à distância. Chorei por todo o tempo perdido. Mas também chorei de alívio, porque Sofia estava em terapia. Estava sendo ajudada. Estava começando a entender. E isso era mais do que eu podia ter feito por ela ficando. Padre Marcelo me visitou naquela noite. Ele tinha um jeito de aparecer quando eu mais precisava. Levou sopa de mandioca, aquela que as senhoras da igreja faziam. Sentamos na minha cozinha pequena, comendo em silêncio. Helena, ele finalmente disse, eu tenho uma proposta para você. Olhei para ele curiosa. A paróquia está organizando uma casa de acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica. Precisamos de coordenadora.
Alguém que entenda de perda, de reconstrução, de força. Pensei em você. Padre, eu não tenho formação para isso. Você tem vida para isso. Você tem experiência. Você sobreviveu. E outras mulheres precisam ver que é possível sobreviver. Pensa com carinho. Ele foi embora e eu fiquei pensando. Uma casa de acolhimento. Ajudar outras mulheres. Transformar minha dor em propósito. Na semana seguinte, aceitei. A Casa Recomeço foi inaugurada 5 meses após o episódio na igreja. Um sobrado antigo que a paróquia reformou, com capacidade para 8 mulheres e seus filhos. Quartos compartilhados, cozinha comunitária, sala de convivência. Simples, mas acolhedor. Eu era a coordenadora. Fazia o acolhimento, organizava a rotina, conectava as mulheres com assistentes sociais, psicólogos, advogados. Era trabalho duro, histórias pesadas, mulheres destruídas reconstruindo pedaço por pedaço. Mas era também esperança. Era ver uma mulher sorrir pela primeira vez em anos. Era ver uma criança brincar sem medo. Era ver alguém dizendo, eu consigo, depois de meses dizendo, eu não aguento mais. Um dia, 6 meses depois da inauguração, recebi uma ligação. Helena, é Camila. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu sei que você não quer falar comigo, mas eu preciso te falar uma coisa. Silêncio. Eu me separei do Ricardo, oficialmente. Dei entrada no divórcio. Pedi medida protetiva. Ele me bateu, Helena. Depois que perdeu tudo, depois que ficou desesperado, ele me bateu. Fechei os olhos, a dor me atravessando. Eu entrei com processo de guarda integral da Sofia. Ele pode ver ela só com supervisão. E Helena, eu comecei terapia. De verdade, não a obrigatória. Por escolha. Por que você está me contando isso? Porque eu preciso que você saiba que eu acordei. Tarde demais, eu sei. Eu destruí tudo. Destruí você, destruí minha filha, destruí a mim mesma. Mas eu acordei. Lágrimas desciam pelo meu rosto. E eu não tô pedindo perdão. Eu não mereço. Eu só tô te contando porque você é minha mãe. E mesmo depois de tudo, eu ainda preciso que você saiba. Camila, minha voz saiu rouca. Eu sempre soube que um dia você ia despertar. Mas você precisava cair primeiro. Precisava tocar o fundo. Eu toquei. Acredite, eu toquei. Respiramos juntas no telefone por um momento. Eu não vou voltar atrás, eu disse, firme. Eu não vou fingir que tá tudo bem. Eu não vou ser aquela mãe que você usava. Eu sei, eu não tô pedindo isso. Eu só queria que você soubesse. E que você soubesse que a Sofia fala de você toda semana na terapia. Com amor. Você marcou ela, mãe, do jeito bom. Desligamos. Chorei mais um pouco. Mas era choro diferente. Não era desespero. Era libertação? Aceitação? Não sei. O que eu sabia é que Camila tinha começado seu próprio caminho. E eu não era responsável por percorrê-lo por ela. Se esse relato tocou seu coração, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com quem você ama? Se essa história te fez refletir, deixa seu like e se inscreve no canal Relatos da Laura para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que escolheram sua dignidade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Um abraço forte e lembra, você é mais forte do que imagina. 1 ano se passou desde aquele domingo de abril que mudou minha vida. 1 ano inteiro. 365 dias de reconstrução, de cura, de renascimento. Estou sentada na varanda da Casa Recomeço. É sábado de manhã, 8h15. O sol está nascendo atrás dos prédios, pintando o céu de laranja e rosa. Tem café passando na cozinha, risada de criança vindo da sala. Uma das mulheres acolhidas, Roberta, está cantarolando enquanto arruma a mesa do café da manhã. Olho para minhas mãos. As mesmas mãos que costuraram durante 32 anos. As mesmas que criaram uma filha sozinha. As mesmas que tremiam naquele altar quando minha vida desmoronou. Mas elas não tremem mais. Estão firmes, calejadas, fortes. Meu celular toca. É mensagem de Dr. Maurício.
Helena, o processo acabou. Ricardo foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão, regime semiaberto. Vai pagar multa de R$ 45 mil, divididos entre você e outras vítimas dos golpes dele. Camila está limpa legalmente. A guarda de Sofia foi deferida integralmente para ela, com visitas supervisionadas do pai. Está feito. Você venceu. Leio e releio a mensagem. Venci. Será que é assim que vitória parece? Porque não sinto triunfo. Sinto cansaço. Sinto alívio. Mas, principalmente, sinto paz. Respondo. Obrigada por tudo, Dr. Maurício. Você salvou minha vida. Ele responde quase imediatamente. Você que salvou a sua própria vida, Helena. Eu só dei as ferramentas. Padre Marcelo chega às 9 horas, como todo sábado. Traz pão francês quentinho da padaria. Sentamos na varanda, comendo pão com manteiga, bebendo café, conversando sobre tudo e nada. Como vão as meninas? Ele pergunta, se referindo às mulheres acolhidas. Bem, Roberta conseguiu emprego de balconista numa farmácia. Começa a segunda. Janaína terminou o supletivo. Luciana ainda tá difícil, mas ela tá tentando. E você? Como você está? Penso por um momento. Eu tô inteira. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô inteira. Ele sorri. Aquele sorriso de quem viu alguém renascer das cinzas. Às 11 horas, tem visita. Meu coração acelera quando vejo quem é. Camila e Sofia. Elas vêm uma vez por mês. Visitas curtas, supervisionadas, em território neutro. Nunca na minha casa. Nunca na casa dela. Sempre aqui, na Casa Recomeço, onde há outras pessoas, onde há testemunhas. Sofia cresceu. Está mais alta, o cabelo mais comprido. Mas é o olhar que mudou mais. Não tem mais aquela confusão, aquela manipulação. Tem clareza. Tristeza ainda, sim, mais clareza. Ela corre até mim, mas para antes de abraçar. Aprendeu a pedir. Posso abraçar, vovó? Abro os braços. Sempre, meu amor. Ela se joga em mim e eu fecho os olhos, sentindo o cheiro do cabelo dela. Shampoo de morango. Ainda usa o mesmo. Abraço ela forte, mas não demais. Não quero que ela sinta desespero. Quero que ela sinta amor. Amor saudável. Camila fica mais distante. Emagreceu. O rosto mais maduro, marcado. Não usa mais aquela maquiagem pesada que Ricardo gostava. Não usa roupa cara. Está de calça jeans e blusa simples. Parece mais velha, mas também parece mais verdadeira. Oi, mãe. Oi, Camila. Sentamos numa mesa do jardim. Sofia vai brincar com as outras crianças. Ficamos ali, Camila e eu, com um café entre nós e anos de dor. Como você tá? Pergunto. Melhor. Consegui emprego, auxiliar administrativo numa empresa pequena. Ganho menos da metade do que ganhava, mas o dinheiro é meu. Eu controlo. Eu decido. Que bom. A terapia tá ajudando. A terapeuta disse que eu tinha síndrome de Estocolmo financeira, dependência emocional. Um monte de nome técnico para dizer que eu deixei um homem me destruir. Você tá reconstruindo? Tô tentando. Silêncio. Não é desconfortável. É só real. Mãe, eu sei que eu não posso pedir perdão. Eu sei que o que eu fiz não tem perdão. Mas eu queria que você soubesse que eu te admiro. Pela força. Pela forma como você reagiu. Pela forma como você não me salvou. Olho para ela, confusa. Como assim? Se você tivesse me salvado, se tivesse vindo correndo quando eu implorei, eu nunca teria acordado. Eu ia continuar usando você. Ia continuar fraca. Você me deixou cair. E foi a coisa mais amorosa que alguém já fez por mim. Lágrimas enchem meus olhos. Eu não sabia se estava fazendo certo. Eu só não podia mais. Você fez certo, e graças a isso, Sofia tem uma mãe melhor hoje. Uma mãe que não tá mais na teia de um manipulador. Uma mãe que trabalha, que luta, que mostra pra ela que mulher não é capacho. Pego a mão de Camila. A primeira vez que toco ela em 1 ano. Ela chora. Eu choro. Mas não é reconciliação completa. É reconhecimento. É um passo. Eu não sei se a gente vai voltar a ser mãe e filha como antes.
Eu digo, honesta. Eu não sei se eu consigo confiar de novo. Eu sei. Eu também não sei. Mas eu tô aqui, todo mês, e vou continuar vindo, até você decidir o que quer fazer. Tá bom? Sofia volta correndo, o rosto vermelho de tanto brincar. Vovó, você vai fazer aniversário. 70 anos. Rio. 67, amor. Só 67. A mamãe disse que a gente pode fazer bolo. Posso? Olho para Camila. Ela está esperando minha resposta, sem pressionar, sem manipular, só esperando. Pode, mas aqui, na casa, e vamos dividir com todo mundo. Sofia bate palmas, animada. Elas vão embora às 2 da tarde. Sofia acena até sumir de vista. Camila olha para trás uma vez, eu aceno de volta. Não sei onde isso vai dar. Não sei se um dia vou voltar a ter uma relação próxima com minha filha. Não sei se Sofia vai crescer lembrando de mim como avó presente ou como avó distante. O que eu sei é que eu escolhi minha dignidade. E ao fazer isso, mostrei para ambas que dignidade não é negociável, que amor não machuca, que família não humilha e que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Hoje, enquanto o sol se põe sobre Campinas e eu me preparo para outra semana na Casa Recomeço, olho para trás e vejo o caminho que percorri, do banco da igreja onde fui humilhada até essa varanda onde sou respeitada, da mulher quebrada até a mulher inteira. E sabe o que eu digo para cada mulher que chega aqui, destroçada, achando que não tem saída? Eu digo: você é mais forte do que imagina. Você sobreviveu a coisas que matariam outros. E se eu conseguir recomeçar aos 66 anos, depois de perder tudo, você também consegue. Porque dignidade não tem idade, recomeço não tem prazo. E você que está aí me escutando, você também é mais forte do que imagina. As propriedades que herdei continuam alugadas. O dinheiro vai direto para a manutenção da Casa Recomeço. Meu apartamento pequeno na Vila Industrial eu transformei em lar, de verdade. Com plantas na varanda, foto de Antônio na cabeceira, o terço da minha mãe na mesinha de cabeceira. Não é vida perfeita. Tenho dias ruins. Tenho noites em que acordo pensando em Sofia. Tenho momentos em que vejo uma mãe com uma filha adulta, rindo juntas, e meu peito aperta. Mas tenho também dias bons. Muitos dias bons. Tenho o café da manhã com as meninas da casa. Tenho as missas de domingo onde sou abraçada e respeitada. Tenho o trabalho que dá propósito. Tenho o Padre Marcelo, Dona Marisa, seu Osvaldo, toda uma comunidade que me apoia. E tenho, acima de tudo, eu mesma. A Helena que eu recuperei. A Helena que existia antes de gastar 38 anos tentando ser suficiente para pessoas que sempre iam querer mais. Recebi uma carta semana passada. Era de Ricardo, da prisão, pedindo perdão, dizendo que estava em tratamento para vício em jogo, que estava em terapia, que estava arrependido. Rasguei a carta sem terminar de ler. Joguei no lixo. Porque perdão é uma coisa. Dar espaço na minha vida para quem me destruiu é outra completamente diferente. Aprendi que você pode perdoar à distância. Pode desejar bem sem estar perto. Pode soltar sem reconciliar. E tá tudo bem. Esta é minha história. A história de como fui humilhada numa igreja. De como minha própria família tentou me destruir. De como o padre abriu minha bolsa e gritou: "Isso não pode ser real", porque encontrou não só dinheiro plantado, mas provas de uma traição muito maior. Mas é também a história de como eu me levantei, de como escolhi minha dignidade, de como transformei dor em propósito. E se tem alguém aí escutando isso que está numa situação parecida, que está sendo usado, diminuído, tratado como peso pela própria família, eu quero que você saiba. Você não precisa aguentar. Você não tem obrigação de ser capacho. Amor de verdade não machuca, não diminui, não humilha e nunca, nunca é tarde para escolher você.